Ô, coisa boa! Tá começando mais um Dois Pontos Podcast. Hoje de forma sensacional. Quebrou todos os protocolos. É porque eu falei, meu Deus, eu tenho que achar alguém pra cuidar do meu joelho. E achei. Mas enfim, mais uma edição do Dois Pontos Podcast. Bora, Sérgio, me ajuda. Dá aquele joinha. Se inscreva no canal. Acione o sininho. Tá vendo que alguém que é do ramo conhece. E o que mais? Se inscreva no canal e joinha já foi. E compartilha. Então, beleza. Comenta aí, gente. E o seu comentário hoje é importante, porque talvez você não, assim, daquilo que a gente vai gerar de conteúdo aqui, não te traga alguma resposta. E aí você vai perguntar, Dan, eu queria saber do doutor tal coisa. E pronto, a gente vai encaminhar para ele vai dar uma devolutiva, a gente vai procurar você e vai poder tentar te responder, porque também não é assim, né? Esse negócio de pastor online, médico online e psicólogo online nem sempre dá bom, algumas vezes dá merda. Não vai por mim, nem sempre dá bom. E tem o Instagram também, se inscreve lá, ou melhor, siga a gente no Instagram, 2 Pontos Podcast, no Instagram, que você vai ser muito bem recebido e bem-vindo aqui com a gente. E hoje, Dr. Hélio, ortopedista, especialista, seja bem-vindo. Grande Dan, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos aí. Cara, que privilégio ter você aqui. Grande prazer estar aqui com um trabalho tão legal desse aqui que vocês estão desenvolvendo. Me sinto orgulhoso. O orgulho é todo nosso, estar com um grande profissional. Até porque, assim, GQE, eu por algum tempo, não vou dizer que foi a vida toda não, porque por algum momento eu vi GQE sendo bem respaldado, mas chegou um período em que estava reclamando dos médicos, GQE. Porque GQE é isso, porque GQE é aquilo. O que você tem a falar da medicina em GQE? É negativo ou positivo? Qual é a sua opinião? Eu tenho vários pontos positivos a se falar da atual situação da medicina em Jiquié. Acho que Jiquié é uma cidade bem assistida, tem melhorado gradativamente, né? Por exemplo, eu trabalho aqui desde o ano 2004 para 2005, já há quase 18 anos, e eu vi a cidade amadurecer os seus serviços médicos, tanto da área SUS quanto da área privada, a passos largos. Quando eu cheguei aqui, não tinha nenhuma ressonância na cidade. É verdade. Tinha uma tomografia privada. Aí o X era de rodo. De rodo. Tinha uma tomografia privada, uma tomografia assim, daquelas de primeira geração e tal. Mas via a medicina evoluir, eu acho que é uma cidade hoje que tem uma assistência muito boa, inclusive no serviço público, né? Você acha que demorou ou tá contente? Foi um processo... Talvez um pouco mais lento do que o desejado, né? Mas acho que tudo acontece no tempo certo. Algumas coisas vêm um pouco mais lenta, mas vêm de maneira mais madura, né? Hoje, por exemplo, nós temos um equipamento público aqui que realmente quem é médico e trabalha lá sabe que o Hospital Prado Valadares realmente é um equipamento super diferenciado. De fato é o melhor do interior da Bahia hoje? Sérgio, eu acho que tem alguns do mesmo nível, tá? Agora é um baita de um equipamento público que realmente transforma o serviço que ele oferece para as pessoas, né? Para os pacientes do SUS. Mas para o doutor, na sua história de vida, assim, como é que foi esse processo da saúde na sua vida? Você começou bem novo, porque você é um jovem. Um cara jovem. Mas nem tanto, viu? Jovem. Nem tanto, mas assim, eu fiz vestibular para medicina no ano de 1993. Você estudou em Jiquié? Não, estudei em Jiquié até os 16 anos de idade. Aí saí com 16 anos para fazer segundo ano científico e terceiro ano. Aí fiz em Salvador. E ao terminar o terceiro ano, em 1993, fiz vestibular, prestei vestibular para medicina. Entrei na faculdade com 17 anos. 17 anos você já tinha passado no nível de... Passei no vestibular. De medicina. De medicina. Aí cursei dos 17 aos 23, né? A faculdade básica, os 6 anos. Depois prestei prova para residência de ortopedia.
Fiz mais 3 anos. Que ortopedia? Por que você escolheu? A ortopedia entrou na minha vida meio que... Eu gostava muito de esporte, eu assistia muito futebol, tive contato com alguns professores durante a faculdade que me abriram portas e eu achei uma área muito interessante. É uma área que ela abrange do bebê ao idoso. Não tem idade, Todo mundo né? precisa da ortopedia do bebê ao idoso. Então, foi uma área que realmente me chamou a atenção. Eu fiz alguns estágios durante a faculdade e escolhi isso para ser a minha profissão. E aí fiz a residência de ortopedia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia durante 3 anos. Ao terminar os 3 anos... Para quem que não entende, você fez 6 anos de Faculdade. medicina normal, que se você se formasse ali, ia ser o que a gente se conhece, quem não tem muito conhecimento acadêmico e na área da saúde, é o clínico geral. Sim, é a forma popular de chamar. É a forma popular de chamar o clínico geral, pronto. Só que aí você falou, não, eu tenho que ser algo a mais. Sim. Eu escolhi fazer a ortopedia. Aí lá em Salvador mesmo você já iniciou. Exato. Aí passei na residência no Hospital das Clínicas da UFBA, Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Cursei 3 anos de ortopedia, que a gente chama R1, R2, R3. Residência do 1º ano, 2º ano e 3º ano. Ao terminar Já chegou, a senhor? residência, opa, rapaz, Rapaz, petiscos. Por favor, viu? Fica à vontade aí, vai conversando e eu vou comendo. Aí, Dan, quando eu terminei os 3 anos de ortopedia, eu ainda decidi fazer mais 1 ano me especializando em joelho, né? Porque a ortopedia também você termina, você é ortopedista generalista. Uhum. Já faz muita coisa, já é um médico especializado, mas eu ainda fui fazer a cirurgia de joelho. Mas por que joelho? Durante a residência eu tive um professor especial chamado Dr. Lapão, muito famoso, uma pessoa extremamente caridosa, solidária, um cara muito humano, e que foi quem pegou na minha mão para me guiar os primeiros passos do bisturi. Então me apaixonei pela área, ele era um médico muito famoso. E Ele é especialista em joelho? especialista em joelho, é um dos especialistas bacana, em cara. joelho, Dr. Lapão, muitíssimo famoso. Então ele abriu as portas para mim, eu me apaixonei pela área, e aí fui fazer em São Paulo, fiz na USP, Laboratório de Artroscopia, e fiz no Hospital do Coração com o Dr. Gilberto Luiz Camanho, Dr. René Abdala, que são sumidades nacionais. Aí terminei minha especialização em joelho. E em 2004 vim para Jiqué. Então já estou aqui na cidade há mais ou menos 19 anos. Quando você veio, você já veio já especialista na Aí joelho. foram 10 anos de dedicação ao estudo, né? 6 de faculdade, 3 de residência, 1 só de joelho. Depois de 10 anos fora, estudando, sem contar os 2 anos de ensino 2º e 3º científico. Mas depois de 10 anos na medicina foi que eu pude retornar para Jiqué especializado. Normalmente, eu inclusive conversei com Monique, né, que é a filha de Valdir Barreto, da Barretos Materiais de Construção. Normalmente esse pessoal que ou é filho de empresário ou tem a condição, a possibilidade que você tem, não volta para Jequié. A Jequié é atrasado, Jequié é isso, Jequié é aquilo. Por que você voltou? Dan, essa foi uma das coisas que me abriu muitas portas na vida. Eu saí daqui com 16 anos de idade dizendo que eu sairia para voltar bem formado. Eu sempre fui bem estudioso, né? Não posso dizer que não, sempre fui muito estudioso. E saí voltando, dizendo que voltaria para Jiqué. Então isso abriu portas, porque em determinados momentos que você estava ali numa certa competitividade, atrás de um conhecimento a mais, muitos colegas saberiam que eles não iriam competir comigo na frente. Porque eu sempre disse que voltaria para Jiqué. Morar no interior para mim era uma condição sine qua non. Eu queria morar no interior. Agora eu queria morar exercendo uma boa medicina. Uma medicina com um nível de especialização bom, para poder trabalhar direitinho com os pacientes, né? E você volta para uma cidade onde era muito criticado na área da medicina. E volta para mudar o conceito, é isso? Eu acho que eu participei de uma época aqui que eu vi a cidade e se transformando em relação a isso, né? Realmente a gente tinha
uma fama na cidade, até quando eu estudava em Salvador, nós tínhamos uma fama aqui na cidade que aqui não se operava, aqui não se resolviam os problemas, e não era bem assim, tá? Que aqui só tinha açougueiro, não era também bem assim. Essa foi uma frase que eu muito ouvi. Mas as coisas foram se transformando, a gente teve uma dificuldade na chegada, porque você chega como médico, você tem que mostrar um trabalho que vai acontecendo aos poucos, né? Você não deve ser midiático, você não deve querer abraçar o mundo de uma só vez, mas as coisas vão acontecendo, né? A gente trouxe uma bagagem, não só eu, como o Leonardo Xavier, o saudoso Luiz Andrade, que foi um amigo nosso que veio na mesma época também, né? Acabou falecendo em um acidente fatídico de carro nas proximidades ali de Piauí. Mas a gente foi vendo a coisa se transformando e melhorando, junto com outras especialidades também que foram chegando. E acho que hoje a cidade está em um bom nível de medicina. Dá para melhorar? Sempre dá. Mas está em um bom nível. Quando você sai de Salvador, volta para Jequié ou passa a ter que ir para São Paulo, qual é a sua avaliação que você faz na medicina nesse período? Porque o que eu quero dizer, Jequié não, Brasil, sempre me variou entre o melhor e o pior. O melhor da determinada área, o Brasil se desponta em nível mundial, positivamente. Mas o Brasil é um país onde tem o maior déficit de atendimento, não sei o quê. Isso te influenciou em algum momento? Como é que você pensava nessa questão da medicina, da saúde? A medicina do Brasil, ela tem assim uma variação, desde a medicina mais potente, moderna, científica, ativa, até a medicina mais básica, que às vezes é um pouco mais sofrida, né? Quando eu fiz a especialização em São Paulo, vou te contar uma história que eu acho interessante. Eu fiz, o professor que eu acompanhei em São Paulo para fazer a especialização em cirurgia de joelho, ele operava no Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital Santa Catarina, no Hospital 9 de Julho, no Oswaldo Cruz, os melhores hospitais de São Paulo, capital. Então, os melhores do Brasil, com certeza. E foi nesses hospitais onde eu me especializei em joelho, além da USP, Hospital das Clínicas da USP. E quando eu cheguei aqui, o primeiro emprego que eu tive foi num PSF na cidade de Apuarema, onde eu ia 2 vezes por semana, minha esposa ia mais 2, minha esposa é médica também, tá? A gente revezava. E eu dormia, rapaz, no horário assim do descanso, entre horário de meio-dia, eu dormia em um consultório em cima da maca e por baixo passava um riacho e eu falava assim, poxa, rapaz, eu tava lá em São Paulo, nos melhores hospitais e agora eu tô aqui no PSF, em um cantinho, mas você tem que ir buscando se aperfeiçoar para um dia você ir melhorando, né? Isso foi acontecendo com o tempo, a gente foi desenvolvendo um trabalho muito interessante. Temos uma quantidade de cirurgias feitas aqui na região assombrosa, viu? E isso aí ao longo de quase 20 anos em Jequié. 22 exercendo só joelho e quase 20 anos em Jequié. Então a coisa foi fluindo aí com o tempo. E Jequié se tornou referência, infelizmente, né? Por conta dos acidentes, por conta da situação real daqui de Jequié. Porque quando a gente fala de joelho, uma criança precisa. Que a gente não deseja, mas uma criança precisa de uma cirurgia ou um tratamento de joelho. Um adolescente, um jovem, desgaste normal do esporte, do dia a dia. Imagine um idoso. Mas só que você trata, quando se trabalha com o joelho, tem todo esse público, mais aquele jovem que não tem problema nenhum, mas que sai de moto, sai de carro, sai até de pé, mas infelizmente teve um trauma e que vai precisar mais futuramente de um tratamento como que tem 2 vertentes muito ligadas ao joelho, que é a prática esportiva e os acidentes de moto, né? Que tem lesões ortopédicas diversas, entre elas o joelho. Mas a prática esportiva aqui também na nossa cidade, ela é bem forte. Aqui se desenvolve muito a prática esportiva de futebol, handebol, voleibol, basquetebol e por aí vai. Jiu-jitsu, judô. E a gente tem uma quantidade de lesões muito grandes aqui na cidade. Dá para desenvolver bem a cirurgia de joelho.
Tem muita coisa para fazer para resolver. Até chegar o total, precisa de muitos profissionais. E eu ouvi muito se falar no começo da minha fala aqui, eu falei assim, a gente viveu uma fase onde o médico, inclusive eu estava conversando com uma pessoa agora recente, e falou assim, olha, eu fui para um ortopedista, não me citou o nome, que eu passei 1 hora de ele me examinando. E eu até achei que ele não era de Jequié. Não me citou o nome, não me falou, talvez seja Jequié e tudo. Como é que a gente acredita no médico que está em Jequié? Porque uma pessoa que acha que uma pessoa não é de Jequié porque tratou, como é que é uma conduta certa de um médico para tratar algum profissional, independente da área? Eu acho que você pergunta a conduta do médico para o paciente, né? Eu acho que o médico, por si só, ele tem que ser interessado nos problemas do paciente, ele só vai conseguir se ele entender quais são os problemas do paciente, tem que ser atencioso, tem que examinar de forma correta, né? O médico tem que ter uma atenção muito especial com o exame físico do paciente, pegar, examinar, apalpar, testar. Só dá certo se for feito dessa maneira, né? Não dá para abaixar a cabeça e escrever. Tem que... Porque na maioria das vezes a gente ouve esse histórico, né? O médico ele não olhou para mim, ele só escreveu e passou o remédio. Não dá para desenvolver um bom trabalho desse jeito, né? Você tem que ser bem atencioso mesmo, examinar direitinho, porque tudo começa pelo um bom exame físico, né? Sem um exame físico bom, sem você entender o que o paciente está apresentando, você não consegue desenvolver nada. Você para em um diagnóstico errado, em um tratamento errado. Para você seguir os caminhos corretos, você tem que começar da maneira correta, que é examinando o paciente. Isso é a base de tudo aí na medicina. Qual a realidade hoje que é? Por exemplo, a gente falou aqui já do Prado Valadares, mas a gente tem hoje, eu até falei aqui mais cedo, de uma amiga minha que foi fazer enfermagem em Marília. Até não citei, mas Poliana, uma enfermeira, amiga minha, acho que está em São Paulo de volta, voltou para São Paulo. E aí ela chegou em Marília para fazer enfermagem e o pessoal de lá questionou. Não entendi, você veio para Marília fazer enfermagem, Jequié é uma referência. Imagine, em São Paulo, que é polo, que é o pioneiro em muitas questões, questionaram ela como é que ela sai da Bahia de Jequié para poder fazer enfermagem lá. E essa realidade hoje, dá para ter Bahia hoje como referência, Jequié, e falar assim, não, pô, aqui a gente tem grandes profissionais, hoje, a faculdade ajuda. Hoje Jequié, uma das coisas que ajudou a desenvolver a medicina, como você perguntou, foi a presença da Escola de Medicina da UESB aqui na nossa cidade, né? Isso com certeza atraiu profissionais para a cidade, profissionais ligados ao ensino médico, isso atraiu, melhorou. Foi mais uma coisa que puxou uma grande quantidade de médicos para a nossa cidade. Hoje a gente tem uma universidade, que é a UESB, com uma faculdade de medicina dentro da nossa cidade. Isso é muito interessante, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento médico. Ajudou, contribuiu com certeza. A UESB sempre foi uma referência muito forte em enfermagem. Isso aí, quando eu estudava medicina, a gente já ouvia a importância da escola de enfermagem da UESB, e não à toa a Jequié tem tantas boas enfermeiras. É impressionante. Realmente é uma quantidade de pessoal muito bem formado, né? E isso contribui também demais. Não é só a saúde, não é só o médico, né? Então o médico, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, tudo isso nós temos em Jequié, assim, com um nível de formação que eu acho muito bom. Essa questão de muita faculdade, eu acho que melhorou bastante da quantidade. A qualidade eu já não sei. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu falei contigo aqui, nos Estados Unidos é barrista. Pelo menos do que eu já pesquisei, já vi algumas matérias. Eles lá procuram manter um controle na quantidade de instituições que forma na questão da área da medicina. Esse é um ponto polêmico. Bom ou ruim a quantidade que a gente tem hoje de faculdade? Olha, tem pontos bons e pontos ruins. Eu acho os pontos ruins mais importantes, porque o grande problema aí é a qualidade do ensino médico. Tá? Atrapalha mais do que ajuda? Eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Eu acho que a coisa teria que ter um meio termo que não teve. Tinha uma hora que precisava frear e falar, tá bom,
eu tinha somente 2 faculdades na Bahia. Até porque, assim, com todo Agora- respeito, por exemplo, administração, mas medicina não é a administração. Com É todo respeito. diferente, né? A medicina é diferente, a área de saúde é diferente, porque você pode trabalhar com os números, você vai quebrar um banco. Mas se você trabalhar errado com o paciente, você vai matar um pai de família, você vai matar um avô, uma avó, você vai criar um problema. E um banco é 100 bancos no país. Sim. Um avô é 1 milhão. Exatamente. Então, assim, eu acho que cresceu demais o número de faculdades, ficou difícil para os órgãos reguladores tomar conta da qualidade do ensino médico, e você pode ter certeza que isso, a qualidade do ensino médico tem uma influência muito grande em que tipo de médico aquela pessoa vai ser para o resto de sua vida. Mas o trabalho que o MEC tem feito, qual é a sua avaliação? Eu acho que tem deixado a desejar, sinceramente, no ponto de estar tendo atenção com essa qualidade do ensino médico. Isso aí é notório. Existem muitas faculdades com estruturas precárias, né? A faculdade de medicina não é só sala de aula. É hospital, é ambulatório, é consultório, é professor catedrático. Não é aquele cara que fez um concurso, nunca viu um livro, nunca esteve assim ligado ao processo acadêmico das coisas. A medicina é um pouco complicada nesse sentido. E eu acho que existem vários pontos negativos nesse crescimento tão grande. Deveria ter freado em determinado momento. Se eu tinha 2 faculdades na Bahia, agora eu tenho 20, vamos qualificar as 20. Qualificou, cresce um pouco mais. Mas abrir do jeito que foi, eu acho errado. Tá aí. Então, né, tem seus prós e seus contras, muitas faculdades aí para médicos no Brasil. Sérgio? Boa pergunta. Na verdade, o Sérgio vai vir participar agora contigo, doutor. Né? E a pergunta dele é sobre o Mais Médicos. A favor ou contra? E ó, cuidado, o Sérgio é polêmico, mas agora é com ele. Os Mais Médicos, você fala de virem os profissionais de outros países atuarem no nosso país, né? O que eu acho errado dessa situação é você não cobrar desses médicos uma determinada cobrança para você conhecer o nível de formação deles. Eu acho que isso aí foi o ponto problemático dessa situação, é você não ter uma avaliação, até para você comprovar para a população que quem vai cuidar dela está gabaritado, está preparado. Então, para mim, a crítica que eu tenho é essa aí. É um programa que poderia acontecer, mas deveria sim existir um teste, um estudo, uma análise da formação desse pessoal que veio para cá. Você já presenciou alguma coisa de errada? Já esteve perto de alguém do projeto, desse projeto Mais Médicos? Já. E você já presenciou alguma coisa errada na sua área? Já. Algumas receitinhas que misturando alguns medicamentos que a gente acha meio estranho, e que um médico formado no Brasil dificilmente ia dar vamos dizer assim, uma rateada dessa. Isso eu já tive sim no meu consultório, né? Já tive contatos também com médicos do exterior, de Cuba, né? Que estavam por aqui, que eu atendi, bati papo, conversei e tal. Eu acho que eles não têm culpa de absolutamente nada. A única crítica que eu faço é analisar o gabarito e a estrutura médica dessas pessoas para atenderem. A área de atuação deles aqui, onde é que eles ficavam? Rapaz, isso é uma das coisas, uma das críticas é que o projeto foi feito para a periferia, né? Você não tinha nenhum desses médicos cubanos atendendo nas áreas centrais das cidades ou nos bairros mais elitizados. Eles eram realmente lotados e isso estava escrito, se não me engano, no projeto, que eles iriam atender nas áreas periféricas. Mas por que essa atenção para a área da periferia, assim? Por que esse direcionamento? Isso não tem uma coisa... Para mim é uma das críticas do projeto, né? Agora, o porquê eu não consigo responder, acho errado. Acho que o mesmo médico que está gabaritado
na periferia, ele vai atender o ser humano, ele tem que estar gabaritado para qualquer lugar, né? É isso, é porque é estranho, né? É onde a política começa a atravessar a saúde, né? Porque você fez uma promessa, né? Quando você formou como médico, não é isso? Como é o nome Correto. como é o nome da... O juramento de Hipócrates. Juramento de Hipócrates. Exatamente. Você... o pouco que eu sei, né, que eu já ouvi falar, é que esse juramento de Hipócrates é para justamente você colocar a vida do próximo acima. Sim. Não é isso da sua profissão, né? Você, Sim. independente se ele tem condição alguma, né, de pagar pelo tratamento e tal. E quando a gente vê esse tipo de atitude, que a gente vê que é mais política do que social, né, de colocar pessoas não gabaritadas para ser atendidas na periferia, fica parecendo um menosprezo total. É. Não é isso? Faz parte, né, de uma, vamos dizer assim, de uma estratificação em que a política deixa acontecer e que a gente realmente acha estranho e, bom, acho que é um programa que poderia ter ajudado mais Certo. e, sinceramente, teria que ter analisado melhor o currículo dessas pessoas. Saindo um pouquinho agora aqui da parte profissional, que eu sei que você também... Você é um ser humano, além de um excelente profissional, você é um ser humano. O que você faz para se divertir, para se distrair? Ah, boa pergunta, hein? Sérgio, hoje eu sou muito ligado assim ao meio rural, né? Certo. Eu fui criado com um pai que... Meu pai nasceu na fazenda, se criou na fazenda e me criou também assim, muito ligado à zona rural. Então hoje... Ligar na fazenda. Hoje eu gosto muito... Gosto, eu também. Gosto de roça, gosto de coisas simples. Não sou um homem ligado a hábitos elitizados. Sou realmente assim ligado a coisa simples e rural. E das coisas que eu desenvolvi nessa atividade rural foi criar cavalo e montar cavalo. Então hoje eu e minha família, mulher, 2 filhos, um casal, né, que eu tenho. Somos todos ligados aí ao esporte de montar, viajamos, montamos muito aqui, temos um grupo de montaria. Um abraço aí pra galera do Tropa de Elite. Já recebi Nosso muita grupo de montaria. mensagem sua pelo WhatsApp. Errada, né? ou então eu boto lá numa lista. Olha esse manga larga machador aí, esse bom, tá. Eu falei, Elinho, eu não entendo nada disso. Aí ele, ó, Sérgio, foi mal. Aí tu mandou, esse jegue é lindo. Bem por aí. Você falou de cavalo e tal. Eu me veio aqui 2 assuntos que se interligam. Que uma coisa para mim da minha área de cinéfilo, né, que eu gosto muito, é aquela história do ator Christopher Reeve, né, que era o ator que fez Superman, que ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico. Isso é comum? Ou é o jeito que cai? Tem jeito de cair? Sérgio, comum não, tá? Algumas quedas de cavalo, eu acho que uma grande quantidade de pessoas... Mas eu acho assim, o esporte que ele desenvolvia, né? Que era o hipismo, ele caiu praticando hipismo, né? Que é o cavalo de salto. Uhum. Então, esse tipo de prática esportiva equina, ela tem algumas quedinhas mais importantes, né? E ele teve um impacto no crânio que levou a uma lesão na coluna cervical, e ele viveu aí muitos anos tetraplégico, né? Foi. Que é sem o movimento dos 4 membros, né? Só movimenta do pescoço para cima. Rapaz, deve ter sido um Então, impacto muito grande para uma pessoa que com está certeza. acostumada a andar. É uma lesão extremamente sequelar, né? E que dá um trabalho muito grande para toda a família, precisa de uma estrutura grande para banho, para locomoção. Então o caso dele foi um caso emblemático e é uma pessoa muito famosa, né? Houve avanço nessa área? Existe avanço? Sim, tem bastante avanço. Hoje existem implantes elétricos que são colocados na coluna, existem as células tronco que servem para a recuperação. É ainda uma lesão muito grave, de difícil reversão, tá certo? Mas que o tratamento tem sim uma evolução. A medicina toda evolui de forma
intensa, né? Mas teve sim muitos avanços nessa área. Uma das principais são as células-tronco, né? Que a gente usa também em joelho, usa em ortopedia. Há um debate aí, né, entre pessoas contra a utilização de células-tronco. Sim, Não tem? existe. Inclusive na nossa área de ortopedia, entrou muito forte nos últimos anos a medicina regenerativa, que usa muito as células-tronco, e que eu acho que algumas coisas vão ficar e outras vão ser deixadas de lado. Tô entendendo. Né? Mas realmente existe uma polêmica muito grande de como usar, de onde usar, de que lesão se beneficia ou não. Existe sim. A medicina regenerativa. Hoje, inclusive, lá na OrtoPHD, nós temos um núcleo de medicina da dor e medicina regenerativa. Né? Ah, eu fui lá. Você viu, né? Você Sou seu paciente. Você testou, Eu sou né? paciente da outra PHD. Eu tive, até comentando aqui, eu estava sentado na cama. Eu normalmente tenho umas dores normais nas costas, né? E estava sentado na cama normal, com as costas. Ah, ah. Nunca é normal. Não, eu digo porque eu já convivo com ela, então já acho normal. Tô normal. É, eu sentei ereto na cama, não peguei peso, nada, e de repente a minha lombar fez eu senti, né, lá daquele travou. travou. Rapaz, eu caí na cama deitado duro porque eu não conseguia nem esticar as costas porque estava doendo e nem ficar de lado porque estava doendo. Do jeito que eu caí, eu fiquei esperando passar, né, esperando algumas meia hora para passar. Só que teve o seguinte, eu não conseguia levantar, porque curvado, eu tive que levantar com as costas eretas. Literalmente travado, né? Literalmente. Isso foi no Dia dos Pais. Olha. Aí, resultado, quase eu te liguei, velho, desesperado. Mas eu falei, eu não vou estragar o Dia dos Pais de Elinho. Eu falei, eu vou limitar, estragar o meu. Aí, resultado, fiquei em casa, né, estava programado para sair, né, com minha filha e tal. Fiquei parado em casa. E depois que eu fiquei parado em casa, esperei pacientemente na segunda-feira, que eu fui lá na OrtoPHD. Dr. Léo, né, me examinou, me passou uns remédios, me explicou o que foi, tirou a radiografia e tal. E é o que eu fui melhorando. Eu fui melhorando, até que hoje eu não vou dizer que eu tô 100%. Quer um dado interessante? 90% dos seres humanos vão apresentar na vida pelo menos um episódio de dor na coluna. 90%. Pelo menos um episódio. Agora, esse episódio varia de intensidade, né? Mas sabe o que eu achei interessante, Elinho? É porque eu não peguei peso. Eu não fiz nada para extrapolar, para forçar. Eu estava simplesmente sentado ereto. Você caiu na estatística. Vai dar. 90%, Sérgio. Em algum momento vai ter uma crise de coluna, variando a intensidade. Sozinho. Deixa eu ajudar o doutor. Desses 90%, acho que 80% não pegou peso. Não precisa. Não, não Isso precisa. é um jeito. Não, esse episódio seu, quem lhe examinou não foi eu, foi nosso colega Leonardo Xavier, né? Eu tava lá, lhe vi tudo, conversamos, mas foi Leonardo que lhe atendeu. Mas pelo que você conta, você teve uma contratura muscular. Você pode ter já alguns pontos de desgaste na coluna que, quando contrai a musculatura, gera uma resposta que trava mais ainda. Então é quase que um ciclo vicioso. Certo. Você pode ter já algum desgaste e gera um quadro como esse aí. É um quadro comum, ruim, e que tem que abrir os caminhos da atenção para a prevenção. Eu sou reincidente, eu tenho esse problema na lombar desde pequeno. Inclusive, deve estar lá na minha ficha médica, que eu tinha comentado com você na época com o Leonardo, não lembro, em que quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu fiquei com esse problema, aconteceu novamente esse problema. Eu novo, e eu não conseguia andar, eu dava passos de formiga. Você não deve, quando você tem, até para quem estiver assistindo aí o podcast, ficar orientado, você não deve esperar os momentos de crise para você procurar o diagnóstico. Se você teve um episódio desse, procure o médico, vá atrás do diagnóstico, vá atrás da prevenção, do tratamento.
Porque tem gente que fica vivendo só de crise em crise, né? É isso. E a situação costuma ir piorando. É isso. Naquela época eu pensei que foi uma casualidade. Aí o que aconteceu? Eu não consegui andar. Aí eu deitei de lado. Eu deitei na posição fetal. Eu tava dormindo, 14 anos de lado. Rapaz, você não sabe. Eu dei um espirro. O corpo contraiu. Estralou e voltou pro lugar. E destravou. E destravou. Acontece também. Rapaz, você já teve casos assim? Não, já. Assim? É muito comum esse tipo de situação que você está descrevendo. Não o espirro destravar, não é tão comum, graças a Deus, né? Mas acontece sim de travar a coluna desse jeito, isso é muito comum. Acho que não tem um dia na emergência lá da OrtoPHD que a gente não atenda alguns casos dessa forma, viu? Vamos entrar um pouquinho na polêmica agora. Você estava falando, justamente estava falando dessa questão de eu como fazendo, assim, não pegando peso, não fazendo nada de extraordinário fora do meu ritmo, né? Fora do meu convívio, do meu cotidiano, aconteceu isso. E esse pessoal de academia, que eu vejo às vezes na academia, quando eu frequentava na academia, eu vejo os caras pegando uns pesos muito pesado, muito pesado. Não só na academia de puxar ferro, como diz, né, propriamente, mas também no CrossFit. Já o CrossFit já não pega ferro. O CrossFit, ele já mexe com o próprio corpo, faz cada torção. Eu Mas pega peso também. Mas pega peso também, né? Pega. O que você tem a dizer assim sobre esse pessoal? Sérgio, a atividade física ela é fundamental para o bem-estar do sistema músculo-esquelético. O sistema músculo-esquelético que a gente fala é osso, ligamentos, tendões, músculos e articulações. Esse é o sistema músculo-esquelético. A atividade física é fundamental. Mesmo que nós tenhamos uma vida muito ativa durante o dia, anda para lá, anda para cá, não sei o que, o trabalho é um pouco pesado, você tem que desenvolver uma atividade física. Isso vai te dar um bem-estar e uma saúde ortopédica diferenciada. A atividade física é fundamental, mas ela é uma linha tênue entre o bem e o mal. Fazer atividade física é para fazer com segurança, com orientação. E você vai ter segurança e vai ter orientação no CrossFit, bem orientado, na musculação, bem orientado. Mas se você chega para lá, você fica se escondendo do professor. Um abraço aqui para meu professor Guinó. O velho Guinó, quando passa na academia, eu que corro dele, viu? Mas brincadeiras à parte, então você vai ter boa orientação no CrossFit, você vai ter boa orientação na academia. Mas muitas pessoas nem querem essa orientação, não buscam essa orientação. Tá aqui nosso amigo Dan, que me deu a informação que é educador físico. Para mim é uma área que eu sou apaixonado e acho de extrema importância. Atividade física hoje, você vai no ginecologista, a mulher, ele manda andar. Você vai no cardiologista, ele manda fazer atividade física. Você vai no... Velho, não tem um médico que não vai mandar você fazer atividade física. Todos vão mandar. O oftalmologista vai mandar você fazer atividade física. O otorrino. Então é muito importante e o educador físico é o profissional. Eu falo para meus pacientes, eu não sei mandar você fazer o exercício. Claro que eu tenho orientações importantes a dar na minha área, mas quem tem que te orientar, te ensinar, te passar a técnica da segurança é o educador físico. Importantíssimo isso. Já teve muitos casos lá na clínica? Quem desenvolve atividade física geralmente vai ter alguma lesão, vai ter alguma dor, né? Vai ter um desgaste. O corredor tem seus desgastes específicos, o jogador de futebol tem suas lesões específicas, mas isso é muito mais saudável, prazeroso e positivo para a saúde do que o sedentarismo, né? Entre você ficar sedentário e não ter lesão nenhuma e ter alguma lesão, é melhor você ter lesão. Melhor ter lesão. Sua vida será mais saudável. Falando em lesão, então, um pouquinho na parte também da sua área de joelho. Você me mostrou um vídeo mais cedo de um paciente seu que teve um deslocamento de joelho, é isso? Uma luxação do luxação. joelho. Sim. Quando acontece isso, quando você trata ele e volta para o lugar, volta a ficar 100%?
Ou ele tem que ter uma tensão? Sejam, isso. Essa é uma frase que eu costumo dizer, né? Devolver o que Deus nos deu, às vezes é muito difícil. Mas o que você tem que pensar não é se volta ao normal, é se vai ser melhor do que aquilo que a lesão produziu. A medicina não tem que te dar o que você tinha antes de uma lesão. A gente tem que corrigir a lesão. A luxação de joelho, a gente até comentou aqui daquele jogo de futebol do meu time. Sou Qual seu time é Flamengo? tricolor carioca, rapaz. O melhor time. Eu sou um dinizista. O melhor técnico do Brasil e um time que joga um futebol hoje não. Quem diz que o Fluminense só tem perna de pau, por isso que aconteceu. Não. Que é isso? Foi Marcelo. Alguém que falou isso. Grande não sei craque. quem foi. O melhor lateral do mundo. Não, foi uma situação. Foi Vou até Fluminense colocar a foto e aqui, viu, gente? Argentino Júnior, o Sim. time, né? Que o Marcelo pisou no joelho de forma involuntária. Ele estava dando um drible, na hora que ele ia pisando, o cara escorregou por baixo, botou, ele pisou totalmente involuntário. Tanto que o atleta chorou, ficou desesperado, né? Que cena, viu? Uma cena muito difícil de assistir, né? Quem não viu pode buscar lá e ver. Uma cena difícil. Ali ocasionou uma luxação. Eu tava assistindo com minha esposa e minha esposa fraturou. Falei, não, ali luxou. Ele teve uma luxação, perdeu o contato do fêmur com a tíbia. Uma lesão gravíssima, né? Aquilo ali estoura a maioria dos ligamentos do joelho. E ainda existem algumas lesões periféricas muito importantes. Só para você ter ideia, a pessoa tem 40% de chance ali, daquele momento, de perder totalmente o movimento do pé para toda a vida. E a chance para ele voltar a jogar? Aí depende muito de como vai ser o tratamento dele, né? Se ele vai ter um tratamento adequado, se ele vai ter uma reabilitação adequada. A luxação é muito grave, porque para você reconstruir todos os ligamentos, a situação não é fácil. Você tem que ter uma quantidade de enxerto. São quantos ligamentos? Para você ter uma luxação de joelho, no mínimo você rompe 3 dos principais ligamentos do joelho, tá? Existe uma quantidade aí dos principais, que eu diria aqui 5, 6 ligamentos os principais, mas no mínimo numa lesão daquela você machuca 3 dos principais. Então é uma situação difícil. Você viu o vídeo que eu te mostrei, o joelho fica totalmente instável, totalmente solto. Eu acredito sim que uma boa reabilitação volta a jogar futebol. Não dá para dizer que volta com o mesmo joelho, mas que dá para voltar, dá sim. Depende muito da condição na qual ele é tratado. Bem diferente daquela situação de Anderson Silva, né? Muito diferente. A de Anderson Silva foi uma lesão também importante, mas uma fratura da tíbia, né? Um trauma direto com fratura, muito importante, um dos maiores ossos do corpo, a tíbia. Mas a luxação do joelho é de uma gravidade maior. E o perônio, né? A tíbia e a fíbula, antigamente chamada de perônio, a tíbia e a fíbula. Das duas situações aí você acha que foi mais grave e tem uma recuperação melhor? A do osso dá para recuperar e voltar 100%. É mesmo? Dá. A da luxação do joelho é mais complicada, a recuperação e tudo mais, independente da idade. A luxação de joelho é uma das lesões mais graves que existe na ortopedia. E que aqui em Jiqué a gente tem um índice altíssimo. Você falando aí, eu lembrei o seguinte, eu frequentava, como eu era designer na época, eu frequentava alguns colégios e fazia alguns serviços para esse pessoal. E acaba frequentando, né? Eu frequentei já o SEMES, muito, naquela época da Feira de Ciências. Frequentei o CAP e também frequentava o Dinâmico. No Dinâmico existia aqueles campeonatos de basquete. Um amigo meu que estava um pouco fora do peso, ele jogava basquete, ele teve problema no joelho também. Inclusive quem foi na época foi Roberto Brito, parece que cuidou na época. Ele saltava para jogar, né, fazer a cesta, mas na hora de descer, o corpo todo com aquele peso dele, e o joelho é que eu acho que é o que mais sentia. O impacto era muito grande no joelho. Meu olho de leigo, né? Nesse caso aí, os pés sentiam mais ou o joelho sentia mais? Quando o cara é muito grande e tem as pernas mais? Olha, na verdade,
tanto os pés, quanto o joelho, quanto o quadril, quanto os quadris, são articulações que recebem impacto nessa situação. O que acontece é que o pé tem vários ossos, divide a carga entre médio pé, antepé e retropé, tá? O quadril já recebe dissipado pelo pé, pelo tornozelo, pelo joelho. Agora o joelho é uma articulação de carga que ele recebe carga praticamente em 2 ossos, que é fêmur e tíbia, onde há uma concentração de carga muito importante. Para você ter ideia, a pessoa andando, para cada quilo dela, o joelho faz uma força de 3 quilos. Andando. Correndo, uma corridinha de leve, são 5 quilos de força para cada 1 quilo. Então, se você engorda 5 quilos, você leva mais 25 quilos de peso para seu joelho. Né? Se você pesa 80 quilos e vai dar uma corridinha, o joelho faz um esforço de 400 quilos em cada passo que você dá. Então o joelho é uma articulação realmente que ele desenvolve uma carga, um impacto grande para poder lhe locomover. Por isso que é importante a prevenção do sobrepeso. Por isso que o sobrepeso tem um maior índice de degeneração do joelho, né? Porque é uma articulação de carga. Entendi. Vamos para um rápido intervalo? Inscreva-se no canal. Ah, tá bom, vai. Canal e... O sino. Isso não é sino. Isso aí é um apagador de lousa. Não, isso aí é outra coisa. Não, isso aí agora já é outra coisa. Aí agora é sino. Aí é um badalo. Vou dar uma dica aqui também, agradecer a Top Beer, né, pela bebida saborizada, deliciosa. E a Belli Pizzaria ajuda. A Belli Pizzaria, pelo estilo a gosto maravilhoso. E o Atacado Multimarcas, que nos veste. Tá bonitinho. Tô seguindo essa linha aí, pô. Rapaz, aquilo é um orgulho, velho. Aquilo ali quando eu era bem acima do peso, hoje eu tô bem menos. Era. Daqui a pouco a gente volta, gente. Valeu. Deixe suas comemorações ainda mais especiais com a Top Beer. Temos uma ampla seleção de cervejas geladas, vinhos nacionais importados, destilados premium, refrigerantes e muitas outras novidades. Temos preços promocionais e entrega rápida. Ligue ou faça seu pedido pelo WhatsApp 7335254012. Top Beer, Rua Asqueira Campos, número 564, Show aqui, Romão. Rapaz, é uma pergunta difícil. Eu acho que não. Foi, mas a festa foi maravilhosa. Mesmo prejuízo. Não foi bem assim, não. Vamos lá. Mas é qualquer ter sido um prefeito E aí esforçado, a impressão que passa é que deu tudo errado, que desistiu. Porque Raul é mais Isso mexicano, aí, na né? linguagem. Porque também tem uns fãs idiotas de Raul. Pode falar e me xingar. 2 Pontos Podcast. Um colírio para seus ouvidos. Toda sexta, a partir das 19 horas em nosso canal do YouTube. Tamo de volta. Tamo de volta. Já que você tava falando, Sérgio, da área esportiva, de Anderson Silva, de Superman, né? Eu acho que, assim, se a gente for comparar de números, que é moto, lesão por esporte e desgaste natural. Quem é que ganha mais aí? Eu digo moto de traumas, né? Vou colocar numa ordem aqui. Você precisa separar a degenerativa. Chega mais na degenerativa e o trauma, a gente não pode colocar no mesmo cesto, não. Por que não? Porque você tem uma quantidade de pessoas com degeneração muito grande,
que são os idosos, que são as pessoas, né, que Que praticaram muitas vezes alguma trabalham, coisa. que necessita, né, esforço maior. Na lesão traumática, eu colocaria que 50% acidente de trânsito, a grande maioria moto, e 50% as lesões esportivas, que tem uma quantidade muito grande também, tá? Mas eu separo porque o esportivo também pode ser o desgaste, né? Por exemplo, eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive um trauma. O meu foi desgaste. Sim, Mas a porcentagem de desgaste é muito menor na área esportiva. é menor. Na área esportiva, a degeneração acontece, é importante. Quem pratica esporte, acho que a gente falou aqui, né? É melhor ser esportista e ter alguma lesão do que sedentário e não ter lesão nenhuma. A sua saúde vai ser melhor. Quem pratica porque o o sedentário esporte- não é só a dor no joelho. Não. Aí vem coração, vem todos os outros problemas que dá uma vida sedentária. Eu costumo a orientar, evitar os extremos. O sedentário é um extremo e o overuse, o uso em excesso é outro extremo. Overuse. Overuse. Eu acho que foi isso. Isso. São dois extremos, é o uso em excesso, né? São dois extremos ruins. Então, pra mim, por exemplo, que gosta de jogar bolas terça, quarta, quinta e domingo, por exemplo. Pra quem tem 39 anos, é um extremo. Eu acho que você tá... Normalmente. Minha orientação no consultório, sinceramente, seria diminua a quantidade de vezes que você está jogando bola. Você está jogando uma atividade de altíssimo impacto 4 vezes por semana. Você deve diminuir a quantidade e aumentar o fortalecimento nos outros dias. Você para Como é que eu posso fortalecer isso? musculação, natação, hidroginástica, pilates, crossfit, tudo isso. O cross também faz O parte do cross fortalecimento? também, sim, serve. Porque o cross é muito criticado nessa questão das lesões, né? Da articulação principalmente. Não, o crossfit, a diferença do crossfit é que o crossfit é uma atividade esportiva que ela também exige fortalecimento. Tá? Por exemplo, você vai jogar bola, você sofre alguns impactos nas articulações que se você tiver com um condicionamento ruim, você vai sofrer mais. O crossfit é a mesma coisa, você faz alguns exercícios ali que se você tiver com a musculatura enfraquecida, você vai sofrer mais, mas ele próprio consegue te dar um fortalecimento. É diferente do futebol, o futebol não consegue isso não. Você vai jogar bola, fortaleça na musculação, fortaleça em algumas outras atividades para você jogar bola e prevenir de lesões bobas do dia a dia do futebol, né? Bom, aí a gente vem, por exemplo, tratando com os esportes e atividades físicas e artes marciais que são mais corriqueiras, mais praticadas. Por exemplo, jiu-jitsu. Sim. Tem também uma carga excessiva no jiu-jitsu, por exemplo. Faça jiu-jitsu 2 vezes, o restante faça fortalecimento. Também existe. Quando eu falo jiu-jitsu, eu falo karatê, judô. Entendi. Né, As artes marciais são atividades de contato, né? Uhum. Então, além dos impactos, tem um contato. Às vezes a pessoa cai, te dá uma chave no joelho e esse movimento ocasiona lesão. Então, as atividades marciais também, elas precisam que você tenha um bom condicionamento físico para praticá-las, técnicas corretas para praticá-las. As técnicas incorretas, em tudo se falando, produz mais lesões. No futebol, existe técnica para correr, para frear, para parar. Tudo isso hoje é treinado. Né? Não existe mais você estar num clube, por exemplo, de alto nível. Você tem os treinamentos que vão te ensinar a frear melhor, a arrancar melhor, a driblar melhor, com mais velocidade e ao mesmo tempo mais segurança, né? Então tudo isso hoje, existem técnicas para você melhorar. Eu percebo assim, até porque minha área é formação da educação física, que algumas áreas têm trabalhado o preventivo. Por exemplo, a educação física, alguns profissionais, principalmente em rede social, que é um risco também. A galera tem que ter muito cuidado com essa questão de profissional na rede social, porque na rede social todo mundo é profissional e todo mundo é amador. Muita informação
que parece que está saindo da boca de um especialista, E não tá mas saindo. na verdade está sendo uma descarga de água. Não tem nada a ver, mas Tem. do mesmo jeito que o profissional da área de educação física, de um professor de uma arte marcial, de um coach, né, que tem se usado bastante hoje essa nomenclatura do coach para as atividades físicas e academia, existe também alguma questão de prevenção que o profissional da ortopedia, seja especializado em uma determinada área ou não, vocês conseguem, por exemplo, se você hoje tivesse um canal no YouTube ou uma conta no Instagram e fosse fazer meu trabalho de prevenção, existe esse trabalho hoje na área da ortopedia? Existe. Eu te falei que eu mandei a dica para Dilson hoje, não falei? Ah, Conta 93. Mandei lá para Dilson Alves hoje uma dica falando sobre os exercícios. A grande prevenção ortopédica para lesões é o fortalecimento muscular. A atividade física com o objetivo de fortalecimento muscular. Porque quando a gente fala de fortalecimento muscular, você não vai fortalecer só músculo. Você vai fortalecer músculo, você vai fortalecer tendão, você vai fortalecer ligamentos, você vai fortalecer o osso e as cartilagens. Com a atividade física feita da maneira correta. A atividade física tanto pode servir para o bem, quanto pode servir para o mal, se ela for mal orientada, né? A atividade física você precisa fazer com segurança, com orientação, com orientação inclusive profissional. Eu sempre falo assim, quer fazer atividade física, vai iniciar, não vai na fé não, vai no profissional primeiro. Mas pra gente ter amizade legal, Volta, fala logo do seu joelho. não, do joelho aqui já resolvi meu problema com ele. Né? Aí já não é amizade, já é profissional. Eu vou precisar dele, ele sabe que eu preciso e acabou. Mas vamos trabalhar agora na amizade, na parceria, na irmandade, pá, etc e tal. Tá ligado? Sim. Na coisa de, tipo, irmão mesmo. Muito profissional da área de saúde não vê o educador físico como um grande parceiro, como um cara que ajuda demais. Qual é a visão da ortopedia com o profissional de educação física? O profissional de educação física é um dos profissionais que tem que estar ligado ao ortopedista e o ortopedista ligado a ele, porque se complementam, né? Isso também com o fisioterapeuta. Mas se diria que respeitarem, seria- na verdade, né? Mas mais do que se respeitar, é saber que todos são importantes. Eu não sei ensinar a fazer atividade física. Eu não sei chegar na academia e ensinar a técnica correta de cada exercício. Eu tenho que buscar nosso amigo lá, nossos amigos instrutores, educadores físicos, para me orientar. Fala de mim, buscar você. Você sim. Pô, Então- fala de mim, caralho. Então, eu acho que é uma tríade. Ortopedista, educador físico e fisioterapeuta. É uma tríade importante. Cada um vai ter o seu momento de atuar no paciente. Agora, cada um tem que fazer o seu trabalho bem feito. Aquele, tanto o ortopedista, o fisioterapeuta ou o educador físico que fizer mal feito seu trabalho, ele vai ser uma pedra no sapato do paciente. Qualquer um dos três. É isso que eu ia falar. O problema é quando invade. Porque eu tô Sim, falando assim, mas eu já vi existe. muito educador físico querer ser fisioterapeuta. Eu já vi muito fisioterapeuta querer ser ortopedista. Ortopedista querer ser Querer ser educador todos físico. esses outros Não, seis, porque não, estudou mais e tudo. tem que respeitar, cada um respeitar seus limites, ir até onde vai, orientar até onde vai. Eu não sei, por exemplo, orientar as técnicas corretas dos exercícios, mas eu sei orientar alguns limites que os pacientes devem respeitar em relação à minha área, né? Então, às vezes as ideias divergem também, tá? Uhum. E ideias divergentes é uma coisa natural do mundo que a gente tem que respeitar. Agora eu coloco a minha ideia, a minha orientação, segue aquele que confiar nessas orientações, né? Mas eu acho que o fisioterapeuta e o educador físico, eu acho isso para mim é primário na conduta de qualquer ser humano, independente de ser profissional ou não. Você passou 6 anos estudando medicina, mas se não me falha a memória que você falou, 3 anos na ortopedia, mais 1 ano na especialização de joelho. Então,
Não é que o fisioterapeuta, o educador físico, ele é menor que você, não é isso. Mas ele tem que entender que a sua formação ele é um pouco mais técnica, ele é um pouco mais aprofundada. Então não custa nada o fisioterapeuta e o educador físico, quando pegar um paciente, um cliente ou um amigo, questionar. Não, mas o meu ortopedista falou isso. Pronto, se o teu ortopedista falou. Porque a sua formação é um pouco mais apurada, um pouco mais afundada na situação. São 10 anos, dos quais uma boa parte deles voltada para uma especialização. Então isso tem realmente um aprofundamento em muita coisa que a gente tem a contribuir. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que eu não vi, né? Tem muita coisa que eu preciso do fisioterapeuta. Eu trabalho com a equipe na Orto PhD. Hoje, acho que de uns 10 fisioterapeutas. Cada um daqueles ali eu tenho o que ensinar, eu tenho o que aprender, eu vou atrás, eu mando, eu peço, eu oriento, que faça físico na Orto PhD? Já tivemos o prazer de trabalhar com alguns educadores físicos. Hoje em dia não tem essa situação lá, mas já trabalhamos sim com alguns educadores físicos na Orto PhD, junto da equipe de fisioterapia, que desenvolveram excelentes trabalhos lá. O projeto da Orto PhD foi seu, especificamente? Como iniciou? Nós tínhamos uma outra equipe em uma outra clínica, que hoje essa clínica não existe mais, mas eu e Leonardo decidimos colocar a Orto PhD saindo dessa clínica que já funcionava, já tinha uma clientela grande, já tinha cerca de uns 5 ou 6 anos trabalhando aqui em Jiquié. Foi quando a gente fundou a Orto PhD em 2011, já se vão 12 anos de Orto PhD. Hoje uma clínica assim que nos dá orgulho, excelentes recepcionistas, abraço a todos os funcionários lá, uma clínica que amadureceu toda a sua equipe, limpeza, recepção, radiologia, fisioterapia, a parte ortopédica, temos especialistas em mão, ombro, pé e tornozelo, joelho, medicina da dor. Temos hoje 3 médicos especializados em medicina da dor dentro da Orto PhD. Contamos com um núcleo de medicina regenerativa também. Então, a clínica que hoje a gente desenvolve um trabalho, inclusive reconhecido aqui em nossa região, e que nos deixa assim bem felizes por desenvolver esse trabalho lá com essa equipe. Nutricionista, hoje temos nutricionista, geriatra. Na verdade, uma área se liga. Eu vou te dar um exemplo meu aqui agora. Eu não era visionário. Eu era um cara que orientado profissionalmente pelo meu pai, e eu era um cara que tinha um projeto de vida sem ser visionário. Ele falava comigo assim, eu tenho ouvido falar bem de você na área profissional, você tem tudo para crescer. E eu falava, não, nessa área eu vou crescer. E depois que eu entendi que vale a pena ser visionário. Visionário é o cara que pensa pro futuro, o cara que pensa grande, o cara que pensa, que fala assim, não, eu tenho condição de chegar lá. Se eu vou chegar ou não é outro processo, mas eu vou tentar. Quando você ingressou na Orto PhD, você imaginou que seria o que é hoje? Porque o que eu tô te falando? Como a gente já compartilhou aqui, eu sou um cara hoje que jogo bola, por exemplo. Tenho vários amigos que romperam o ligamento cruzado, anterior, posterior, patelar, menisco, várias situações de lesões, e eles falam assim, olha, quando eu fui para Orto PhD, eu fui muito bem tratado e não tenho nenhuma reclamação. Outros é um músculo que abriu e aí chega no baba cheio daquelas faixazinhas que usa na musculatura para poder relaxar e melhorar. E aí eu falo assim, pô, tu comprou onde aí que eu vou comprar? Não, fui na Orto PhD, o plano lá é sensacional, o tratamento e tudo. Você imaginava que você se tornaria referência? Porque hoje a Orto PhD é uma referência, e quando a gente fala de se é bom em Jequié, significa que é um dos melhores da Bahia. É lógico que quando você monta um negócio, tem toda uma expectativa que ele dê certo. Mas a Orto PhD ela foi colocada assim, eu e Leonardo decidimos que iríamos abrir a clínica. Sem imaginar que chegaria a essa proporção. Sem imaginar que chegaria a essa proporção, e até de forma inconsequente a gente fez isso, porque não foi feito estudo de mercado. Só que uma coisa, nós já tínhamos uma certa experiência
e vivência. Eram quase 7 anos dentro de Jiquel e ele. Então a gente já tinha uma abrangência regional de pacientes que a gente sabia que para onde a gente fosse. Não teve um estudo de mercado técnico, mas existia já um estudo natural dentro de vocês que sabiam da realidade montada. Dia a dia, né? A gente sabia que a gente tinha uma clientela já com muita coisa resolvida e que para onde a gente fosse a gente levaria essa clientela. Então esse era o nosso trunfo, né? Mas graças a Deus a coisa aconteceu. A clínica hoje é uma clínica madura, né, muito conhecida em nossa região, um dos principais um dos principais serviços de ortopedia. Por exemplo, os representantes de medicamento, né, os propagandistas, eles rodam a Bahia toda, né, e todos são unânimes em elogiar a nossa estrutura, o nosso amadurecimento, a nossa equipe. Então isso é muito bom para todos nós que trabalhamos lá, para nossas famílias, de todos os funcionários. Hoje, entre fisioterapeuta, radiologista e funcionários médicos, eu acho que a gente chega lá mais ou menos umas 40 e poucas famílias que vivem dali de dentro. Cara, é muita gente. Então é bem legal muito isso aí. Bom, né? É muito bom. É uma referência muito boa. E além das 40 famílias, imagine quantas famílias são abençoadas pelo serviço de vocês. Porque um pai de família que está com problema no joelho e chega em casa, eu digo joelho, mas é geral, na verdade. Ele chega em casa feliz por estar resolvendo um problema. Uma mãe de família que vê um filho, uma filha, é realmente gratificante. Né? A gente falou várias vezes assim, o médico tem que ser bom para o paciente. Ele não tem que procurar que as coisas sejam boas para ele. A gente tem que procurar ser bom para o paciente, que aí as coisas vão acontecer para nós de forma natural. Mas qual foi o momento cômico que você já viveu ali? Engraçado de você falar, meu Deus, não tô na medicina em geral, né? Geral, fica à vontade. Rapaz, já tem algumas histórias engraçadas de plantão e tudo mais, né? Mas uma das coisas assim engraçadas, um determinado plantão que eu tava dando em Salvador ainda, na época de residência, e uma senhorinha bem idosa mesmo assim, parecendo já seus 90 anos de idade. Ela chegou para uma consulta e depois de examiná-la e tudo mais, eu ia passar uma Novalgina. Então eu cheguei para ela e falei: a senhora tem alergia à Novalgina? E aí essa senhorinha, rapaz, me respondeu inusitadamente: se eu tô sem calcinha? Falei: não. Se a senhora tem alergia à Novalgina. Ela: vou tirar a calcinha. Rapaz, esse foi um momento assim muito engraçado. Eu lembro que eu cheguei no outro dia e comentei com minha mãe, né? Tem momentos marcantes, né? Por exemplo, 11 de setembro, que hoje inclusive tá fazendo quantos anos das Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos, eu não lembro. 20 anos ou 22. Pronto. Entre 20 e 22 anos. Rapaz, eu tinha chegado de um plantão do Hospital Geral do Estado, lá em Salvador. Uhum. Nessa época, eu não lembro se foi 2001, 2002. E eu lembro que eu cheguei exausto 2001, do plantão. 22 anos. Passei a noite, 2001. 22 anos agora. Passei a noite operando do 10 de setembro, quando eu cheguei em casa, que eu deitei, que eu tava começando a pegar no sono para dar aquele descanso no pós-plantão. Minha mãe me acordou e vem ver o que tá acontecendo. Então, tem vários momentos assim que a gente linka esses momentos. Fica gravado, né? Com os plantões, com as cirurgias, né? Eu lembro uma vez que eu estava operando aqui no Hospital Iorte, mandar até um abraço para Dr. Hélio Brandão. Muita gente pergunta: você é filho do Dr. Hélio? Hélio. Não sou filho do Dr. Hélio Brandão. Porque 2 ortopedistas chamados Hélio e Jiqué, né? Determinada vez eu estava operando na Iorte e ao terminar a cirurgia, minha esposa me liga que minha cunhada bateu meu carro em Jiqué. Falei: sim, mas amassou o quê? Amassou não, foi perda total. Então eu lembro exatamente do paciente que eu operei esse dia, da cirurgia, né? Porque ficou marcado. Então, muitas coisas em nossas vidas giram ao redor da medicina, né? Então as coisas ficam marcadas. Você lembra do 11 de setembro que você estava fazendo? Eu estava no escritório de Márcio Cardoso. Seu Armando Cardoso entra na porta, ele estava na reunião da porta, falou: Márcio, um avião bateu na Torre Gêmea. A gente, beleza, só que aqueles avião pequeno, né? Uhum.
Daqui a pouco seu aluno entra de novo. Márcio, outro. Outro? Como assim? Aí a gente foi ver, não foi ver, a gente realmente deu a... Você entende, eu quero tocar nesse assunto porque você entende a importância que foi esse evento para o mundo. Eu lembro que eu chegava da escola, enquanto ele já era médico, eu estava chegando da escola, acho que estava no terceiro ano, no segundo ano. Almoçava e deitava. Ou na verdade ia para o meu quarto, trocar de roupa, e esperando minha mãe terminar o almoço, para depois almoçar e voltar para descansar. Quando eu troquei de roupa, que eu deitei na cama, e eu sempre era apaixonado por rádio, nessa época eu não estava no rádio ainda, era adolescente, que eu ligo o rádio, não tava música, que era um horário musical, era meio-dia, 11h30, eu cheguei a sair da escola 11h30, chegava em casa 11h40, 11h50, e aí quando eu ligo o rádio, em vez de estar tocando música, tá um noticiário, porque o que o rádio fez? Linkou um noticiário da BBC, pegou o áudio da BBC e colocou no ar ao vivo, porque eles não iam ficar falando, não iam ter o conteúdo do assunto, eles linkaram. Eu tô vendo, ouvindo, e foi estranho, programação da rádio, estranho, eu parei para observar. E aí, como a bagagem naquela época era na transição dos anos 99 para 2000, tá mais ou menos naquela margem ali, falei, pronto, agora realmente acabou. Os Estados Unidos sendo atacado, pra gente que naquela época, hoje a gente tem a noção de que é o principal país, mas naquela época era a potência das potências. Também né? que assim, eu vi os dois impactos do avião, vi na reprise, mas quase que no momento, né? Quase. Mas eu não esperava que elas iam desabar daquele jeito. Eu não esperava, né? Com o meu conhecimento de engenharia civil. Você também é formado em engenharia? Não, rapaz. Ah, tá. Meu conhecimento que é zero, né? Ah, tá. Então, pra mim foi um choque, né? Mas ninguém esperava. Desabar daquele jeito depois do impacto dos aviões. Eu pensei que elas iriam permanecer em pé, que ia morrer algumas pessoas ali dos andares, onde houve o impacto e tudo mais, mas não, as torres vieram abaixo daquela forma catastrófica, né? Isso aí. Marcou. Bastante. Mas um prazer, viu? Prazer foi todo meu. Agradeço o convite. Tô à ordem de vocês aí. Mais da minha parte. Espero ter dito coisas aqui que possam ajudar, né? sirvam para as nossas vidas. Ah, com certeza. Mas comente aí, viu? Pode perguntar que a gente caminha para ele e se vira para responder. Mas agradecer aí o que? A Top B, Atacado Multimarcas, Belle Pizzaria e se inscrever no canal, dar aquele joinha e o sininho, que é um badalo diferente, mas enfim. E a gente tem o privilégio de ter hoje aqui esse camarada sensacional, empresário, médico, músico, sim, falar disso, músico, né? Ex-músico, músico ainda de casa em casa. Músico uma vez, músico eu tenho uma banda em casa, viu? Baixo, bateria, violão, guitarra, pandeiro, bongô, toco tudo mal. Posso nem ter, mas você tocou em que banda na época? Eu fiz parte aqui da banda Ou Não, né? Lá pros anos, deixa eu me ver. Quem escolheu esse nome? Ah, foi a galera na resenha na época. Ah, banda Ou Não? Ele não conheceu o Dito, né? Dito era um grande resenhista, amigo nosso. Conhece, não, Dito eu conheço. Uma galera massa na banda. Mas conheço o Dito, Sérgio, Dito, Alisson, Tony da Murone, né? Tony da Murone. Léo Cezimbra. Entendeu? Léo Cezimbra. E aí tinha vários outros integrantes. Serginho Batera. Serginho toca demais. Conhece, cara? Cara. Na verdade, assim, é o que eu te falo. Pois é. Alguns dos eu não tenho convivência, mas todos eu conheci. Todos. Alan é sobrinho de Gatinha que tocava o contrabaixo. Sim. Fenomenal. Então, é o que eu te falei aqui em off. Foi a melhor geração de música de Jequié. Se não foi a melhor tecnicamente falando, que eu acho que também foi, mas talvez alguém possa questionar, mas foi a melhor fase da música de Jequié. Aqui nessa época revelou o Pachanca, que na época era o Banana Maçã, o Kio, que hoje é vocalista do Chiclete com Banana.
Quem mais aí me ajuda aí? Nessa época surgiu mais... O Alisson, que era da Banda ou Não. Alisson Banda ou Não. tinha um grande cantor. Não revelou, mas foi um grande incentivador. Até a gente conversou aqui sobre Não. Norberto. Eu tive Era um o garoto prazer que tá chegando. da Banda ou Não tocar na minha formatura. Tive o prazer. Na minha formatura de medicina, a Banda ou Não foi uma das atrações. E só tinha boas atrações e a Banda ou Não entrou lá. Toquei com a banda na minha formatura. Inclusive foi minha tocada de despedida, porque eu formei e daí em diante eu não segui mais com a banda. Eles ainda seguiram um bom tempo, né, e tal. Mas foi uma época muito boa. Pô, Nossas eu vidas. tô tentando lembrar, tá desde o começo. Banana, maçã. Qual é o nome da outra, Sérgio? Caraca, velho. Nada, da tua época, porque essa época é a época do Micareta ainda. Era. Era. Da micareta. Banana, maçã. Cupido Vadio. Pido Vadio. Banda ou Não. Caralho, não tem lembro, alguma coisa com banana, com maçã. Além, ou tinha outra banda com essa nomenclatura, velho. Não lembro, não. Oxe, não, o quê? Depois dessa galera aí, vê a galera dos alternativos, aí vê a galera do Mandaca Roots. Sim. E foi depois, né? Na verdade. Depois que saiu o Axé enfraqueceu um pouquinho. Banda Intra, aí veio o Chau e os Anéis Saturno. Não. Eu lembro da Banda Intra, eu lembro. Gaguinho, Miltinho, Alessandro, Henrique. Jiqué sempre foi fértil na área musical, né? Desde os tempos do Embalo 4, Banda Santana. E por aí vai. O Embalo 4, inclusive, foi um ninho que abrigou ali os grandes artistas. Talvez os maiores nomes de Jequié passaram pelo Embalo 4. Sim, com certeza. Além dos nomes de Jequié, já passou por lá. Tinha um cantor de Vitória da Conquista, que eu não lembro o nome dele, mas que passou no Embalo 4, que era muito bom. Aí veio o maior nome da música baiana, com todo o respeito a quem discordar, que ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu acho que ninguém bate em Luiz Caldas. Top. E acho que ninguém Maestro. Não, me perdoe quem achar que é Caetano Veloso, E quem não é esquecendo Gilberto do Gil. cara que atravessa gerações, Rose Banda, né? Inclusive foi do Embalo 4 também. Cantou no Embalo 4 também. Atravessa gerações devido à sua qualidade, né? Não, Rose é... Os Caldas ele levou o axé moderno pelo país todo. Na verdade ele criou o axé. Não, o axé já existia. Não, Mas ele não. foi... Na verdade, mas o axé, quando... E aí eu vou te falar porque eu pesquisei um tiquinho só. Eu sou muito leigo, mas um pouquinho. Quando o carnaval começou com o mesmo frevo que já tocava no Nordeste. E aí o Luiz Caldas ouviu o frevo e falou, porra, dá pra botar um negócio diferente aqui. Porque o frevo era aquela guitarrinha. Aí ele falou, pô, vamos botar uma percussão aqui e botar algumas coisinhas. Foi aí que surgiu. O trio é uma parada lá, né? Que a galera que criou o trio lá, o Dodô, pronto, beleza. Ali era o frevo, tocava o frevo. Mas o Luiz Caldas, ele incrementou a pegada que já rolava, porque na Bahia se tocava muito o samba. Tinha o samba, o que era que a galera fala kuduro, e o samba de roda, e tinha outro samba lá que eu esqueci o nome agora, que é uma parada mais só ritmista, né? Não tinha muito instrumento de acorde, não tinha essas paradas, era mais percussivo. Então ele pegou um pouco essa percussão e misturou com os acordes do frevo. Quando juntou essa parada, a galera falou, porra, fudeu. Deu bom. Aí pronto. E o cara é muito bom. Tanto que ele fez um CD recentemente, eu digo recente em torno de 15, 20 anos, mais ou menos nessa casa aí, que ele tocou tudo. Ah, sim. Tudo. Eu falei, é um maestro, né? Ele tocou bateria, percussão, sopro, guitarra, baixo e violão. Luiz Caldas. Ele só não pede pra Júnior. Ele gravou... Quem é Júnior? De São Diego. Ô, Elinho, na moral, velho, pra mim já deu, viu? Cara, Pô, foi massa. Ô. valeu, galera. Grande abraço.
Meu, bicho é retado. Então é isso aí. Foi o E- diz antigamente quando acontece nos carnavais. Ah. aquecimento. Não, gente, Aquecimento da zorra, viu? a câmera aqui, qual das duas aqui? Ei, a câmera de cá, pronto. Sérgio, eu vou fazer esse recorte se tu não fizer. Acaba de declarar que Júnior, da dupla Sandy Júnior, é melhor do que Luiz Caldas. Eu vou fazer recorte e vou espalhar nas redes sociais tudo. Inclusive, hoje eu queria ter o contato dele, não tenho. Mas tenho de um parceiro muito próximo dele e vou mandar de Luiz Caldas. E, velho, vou falar uma coisa pra vocês, pra fechar, velho. Vai lá. Vou embora. Eu chorei, velho. Por que eu chorei quando eu vi Luiz Caldas a primeira vez? Porque eu cresci meu pai falando a história daquele cara todo. Meu pai nasceu em Gongogi, viveu em Jequié e se emancipou em Conquista. Então eu conheci a história de Luiz Caldas o tempo todo me falando. Não, o melhor é Luiz Caldas, o cara que faz Luiz Caldas, tocou em Jequié, cantou no Embalo 4, fez isso, fez aquilo. Parceiro de Rock Porra, Lui, velho. né? Aí eu cheguei na fase da vida que eu falei, pô, Luiz Caldas não vai fazer mais show. Acabou a história de Luiz Caldas. Pra mim, 1 ano, 2 anos atrás, Luiz Caldas não ia cantar mais lugar nenhum. Aí o Forró do Dan vai anunciar Luiz Caldas. Luiz Caldas era pra tocar a primeira banda. Só que rolou uma parada lá, Luiz Caldas vai pra última banda. Eu vou apresentar o show, falei, porra, eu tô de boa, não posso beber. Mas até a metade da segunda banda eu não posso beber. Daqui por diante, eu vou tomar uma pra poder relaxar. E aí começo a beber. Eu vou no camarim conhecer Luiz Caldas. Eu olho pra Luiz Caldas e vi meu pai. E aí? Chorou. Aí eu falei, me perdoa, eu não tenho nem o que te falar. Ele, por quê? Eu falei, porque tô lembrando do meu pai. Ele, calma, meu preto. Fique à vontade. Mas foi massa, foi massa. Foi massa. O cara é sensacional. Tava nesse show aí do Forró do Dan, foi espetacular. Não, o produtor dele falou comigo, inclusive que eu te falei que eu tenho contato, ele falou comigo assim, Vão, se prepara, é o melhor show que você vai ver hoje. Pô, tocou Adelmário Coelho não, com o nome? Do Coroa, que toca sanfona, que é muito bom. Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Flávio José. Flávio José. Tocou Flávio José, eu acho que antes, não sei se foi Norberto ou foi Forró do Tico. Norberto. Acho que foi O Norberto. Tico foi esse ano. Foi esse ano. Ele falou assim, eu falei, pô, Flávio José, Norberto, Luiz Chegou nem perto. Luiz Caldas acabou Eu com falei, a festa. foi. Que tão bom. Eu falei, velho, tem certeza? Ele falou, velho, se prepara. A festa vai começar agora. Quando o Luiz Caldas subiu pra tocar, esquece. Quem tava cansado levantou, quem tava morto ressuscitou. Quem não queria mais show quis. Quem queria ficou doido. Loucura. Top. O cara é loucura. E veio pra praça. Festaço. E depois veio tocar na praça. E acabou com a praça. No outro dia, né? Foi. No outro dia ele tocou na Falaram assim, ó, o melhor show quem foi? Eu falei, Luiz Caldas, ele acertou. Foi o melhor show. Mas enfim, bora que... Galera, eu agradeço pela oportunidade Parabéns de pelo estar com trabalho, vocês. Parabéns por você conseguir botar uma mentalidade diferente na medicina, porque a gente tem um mau hábito, eu digo mal porque eu não aceito, a gente sempre fala isso, né, Sérgio? Eu não aceito dizer que Jequié tem um pior comércio, eu não aceito Jequié ter a pior medicina, eu não aceito dizer que tem os piores profissionais, porque a gente tem visto, tem convivido e vivenciado profissionais de qualidade, Jequié, e isso a gente tem que abraçar e valorizar. A gente tem que falar das coisas boas. Com certeza. E você faz parte das coisas boas de Jequié. Muito agradecido pelas palavras e vamos continuar a luta, que a luta É grande. forte, intensa e duradoura. E você vai dar um pouquinho do manga larga pra... Vamos lá, botar Sérgio. Leva pra montar, porque o cavalo fortalece a musculatura. Com certeza. Abraço, gente. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Top, Brigadaço. um abraço, Atacado Multimarcas e Bela Pizzaria. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, balançar o badalo ou acionar o sininho. Tchau, tchau. Rapaz, teve uma, mas foi tão engraçado que parece até mentira. Uma velhinha, às vezes, a senhora tem alergia à Novalgina. Ela, calcinha. Uma velhinha de 90 anos de idade quase. A calcinha é para tirar a calcinha para examinar. Não, se a senhora já tomou Novalgina. Não, eu tô com a calcinha.